E hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que o evento para recordar os atos do 8 de janeiro será realizado no Senado. De acordo com o ministro, a cerimônia terá a presença de líderes dos três poderes e vai ocorrer na data em que os atos de vandalismo completam um ano. 8 de janeiro de 2023, eu enfrentei um dos maiores desafios profissionais da minha vida, 12 horas em pé, enfrentando essa dificuldade e, portanto, o presidente Lula me honrou com a permanência do governo até o dia 10, 12 de janeiro, para eu poder participar do evento comemorativo da restauração e proteção da democracia no dia 8 de janeiro de 2024, às 15 horas, no Senado Federal. E, por isso, uma iniciativa de todos os chefes dos poderes, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo e Procurador-Geral da República. O Silvio, ele disse que ficou 12 horas em pé no dia 8 de janeiro desse ano e Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, disse que não se deve mais mentir a partir de agora, né? Ele falou que precisa se fazer um esforço para não mentir mais nesse país. E aí? Só tem um jeito de ele mostrar, de ele provar que ele ficou 12 horas em pé. Ele mostra as imagens do dia 8 de janeiro do Palácio da Justiça que sumiram. Onde estão as imagens de dezenas de câmeras? Elas poderiam provar, por exemplo, que o ministro Flávio Dino ficou de pé, em pé, ali, 12 horas. Quem estava com ele? Ele estava sozinho, ficou em pé, parado, olhando pelo vidro, ou assistindo de camarote, como ele disse ao programa Fantástico, numa entrevista logo em seguida. Quem mais passou por aqueles corredores? O acionamento é automático das câmeras, segundo ele, segundo a empresa que presta serviço ao Palácio da Justiça, que é contíguo ao Palácio do Planalto, fica ali praticamente lado a lado na esplanada. Ninguém mais passou por ali a ponto de acionar o corredor? Por que a tropa da Força Nacional de Segurança estava como uma guarda pretoriana protegendo o Ministério da Justiça e não agiu quando aquela turba, né, naquele momento de fúria de alguns estúpidos que partiram para a depredação dos prédios públicos? Quem comandou a tropa do Ministério da Justiça? As imagens também podem ajudar a explicar. Só isso, simples assim, porque nós estamos encerrando o ano e até agora o brasileiro pagador de impostos, que paga a conta de luz, que paga a conta de água daquele prédio, não teve acesso às imagens do dia 8. Outra coisa, comemorar a restauração da democracia. Que democracia? Só se for a relativa, que nós estamos acompanhando hoje com um Congresso Nacional, aliás, nada mais simbólico do que o Congresso Nacional, que neste momento está de joelhos na Praça dos Três Poderes, tripudiado, humilhado, ser ali o palco para a comemoração da restauração da democracia. Sendo que já está muito claro que todo brasileiro já percebeu que o Poder Executivo tem um sócio para governar o país, que é o Poder Judiciário, que atropelou, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista legal, qualquer prerrogativa do Legislativo. Não tem mais Praça dos Três Poderes, não existe mais artigo 2º da Constituição de poderes harmônicos e independentes entre si. A Praça dos Três Poderes, pode esquecer. Então não tem nada mais simbólico do que pisotear o Congresso Nacional realizando a sessão lá dentro. Vai ser no plenário do Senado? Por que os outros 80 senadores, só Rodrigo Pacheco pode comparecer? Eles serão barrados? Por que os 512 deputados, só Arthur Lira poderá comparecer? Por que os deputados não poderão estar lá? Eu acho que sim, né? Eu acho que eles podem comparecer. Aliás, eu acho que eles devem comparecer. Eu acho que os deputados devem recepcionar o presidente da República, por exemplo, porque estão amparados pelo artigo 53 da inviolabilidade do mandato parlamentar, apesar do que aconteceu com Daniel Silveira, eles podem se manifestar da forma como eles quiserem, na casa para a qual foram eleitos pelo voto popular. Os ministros supremos não têm voto, mas os deputados têm. Eu acho que os deputados deveriam estar lá no dia 8. Acho que os senadores deveriam estar lá. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, Piotr, o governo Lula, então, está preparando um ato para, de alguma forma, explorar, né, o 8 de janeiro na grande imprensa que, como já sabemos, comprou essa narrativa da tentativa de golpe sem tanque nas ruas. Paulo, eu vou no nome, o que o Silvio já fez menção, só quero dar um ponto a mais. O Flávio Dino, sem nenhum pudor, está chamando esse ato do dia 8 agora, do próximo mês de janeiro, de evento comemorativo de restauração da democracia.
Eu queria saber quando vai ser o evento comemorativo de restauração da Constituição, do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, da ampla defesa, quando que o inquérito sem fim vai ter fim, porque não existe inquérito sem fim, não pode estar na mesma frase todas essas palavras. Quando é que a gente vai restaurar, por exemplo, o valor constitucional da Procuradoria-Geral da República, que tem sido ignorada? Quando é que nós vamos, por exemplo, devolver aos presos do dia 8 apenas o direito deles de detidos? Porque alguns nem foram condenados. Eu acho que, para mim, está muito claro, o governo percebeu, seja em pesquisa de opinião que ele faz ou pelo ambiente, que essa narrativa já não cola mais. Está criando uma outra, vai se basear no consórcio de imprensa para divulgar esse assunto todo, mas as pessoas já perceberam que tudo isso é um monte de atrocidade, em que pese o fato do dia 8, passadas aquelas imagens que obviamente chocaram os brasileiros de quebra de patrimônio público, e contra essas pessoas elas têm que responder ao devido processo legal, no processo que lhes cabe, apenas isso, né, do que elas debandaram, quebraram, enfim, elas têm que responder por isso, ninguém é contra isso, muito pelo contrário. Agora, passado aquele choque, a forma como essas pessoas estão sendo tratadas, sem, por exemplo, os mesmos direitos de traficantes, de homicidas, de estupradores, sendo que elas não são nada disso, elas não têm sequer, a maioria não tem nenhum problema com a justiça. Foi talvez a primeira vez que se envolveram em alguma coisa que resultou naquilo e que é muito distante de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que chega apenas a 17 anos de prisão. Réus primários com 17 anos de prisão porque estavam do lado, e mesmo casos também de presos que sequer conseguiram, a justiça conseguiu provar que estavam lá. Alguns, inclusive, provaram que não estavam lá e mesmo assim não adiantou nada. Para mim, o governo tem um ponto de desespero ali. Já está passando o recibo. Percebeu que essa narrativa não está colando, está criando um novo ato agora para chamar atenção e restaurar a narrativa que foi contada depois do ato do 8 de janeiro deste ano. Está tentando dobrar a aposta, mas a média da população já entendeu que nada daquilo merecia a punição e ainda mais, né, um Supremo hipertrofiado que simplesmente está reescrevendo a Constituição contra essas pessoas. Consta, quero te ouvir também. Qual o objetivo desse governo em organizar um ato para o dia 8 de janeiro, aí na sua avaliação, para, segundo Flávio Dino, aspas, restaurar a democracia no país? Eu vou na linha do Piotto, mas com talvez um agravante, um pessimismo maior. Eles não ligam mais para a opinião pública, eles sabem que tem a opinião publicada do lado deles, né? E até faria um reparo, se posso chamar assim. Você disse ali, Paula, quando jogou a bola para o Piotto, que a mídia comprou essa narrativa. Eu acho que é mais o inverso, né? Acho que o governo comprou a narrativa da mídia. Ou seja, a mídia vendeu a adesão a essa narrativa, e por bilhões, né? Mas o ponto é o seguinte, esses verdadeiros golpistas que vêm asfixiando a democracia, que vêm criando inquéritos ilegais, acabando com as prerrogativas do direito, eles precisam manter esse verniz por enquanto, até eles terminarem o trabalho de perseguição e expulsão mesmo para valer da direita do cenário político. Nós vamos discutir mais à frente as cenas vergonhosas na Câmara e como a esquerda trabalha com narrativas. Agora já estão tentando virar o jogo, bancar a vítima, que é o que eles sempre fazem, e dizer que o Lula foi xingado e, portanto, pedem a cassação de deputados bolsonaristas. É tudo uma grande cortina de fumaça para, obviamente, não ter que falar do fato de que um deles, vice-presidente do partido, sentou a mão na cara de outro, o que, obviamente, já tinha que ter resultado em cassação. Se fosse um bolsonarista fazendo o mesmo, teria acontecido. Então, eles precisam dessa narrativa patética, cafajeste, de golpismo contra o Estado de Direito, para justificar perante a opinião publicada e manter a encenação toda em curso no país, o que eles estão fazendo, que é destruir a democracia em nome de salvá-la. Né? A democracia que eles estão salvando é aquela relativa que tem na Venezuela, como disse o Silvio. Então é disso que se trata, nada mais. É um showzinho, né? Um entretenimento para eles. É como se fossem aqueles show trials
que tinha lá no Império Soviético, né? Faz uma encenação para condenar de forma sumária ali os dissidentes, os contra-revolucionários, os burgueses ligados à CIA, sei lá, inventa qualquer coisa. É perseguição e tentar tirar do jogo político os opositores, né? Porque se ficar só petista e tucano, tá tudo em casa, né? Então é disso que se trata, eles vão fazer um showzinho, a mídia vai comprar a narrativa, ou, nos termos que eu coloquei, vender o seu espaço muito bem vendido, para colocar essa narrativa ridícula, uma vez mais, em evidência, e é só disso que se trata. Eu tenho lugar de fala, num desses inquéritos intermináveis aí, eu sou réu, eu tinha denunciado antes o inquérito nas cortes internacionais, fui arrastado para ele, estou com medidas punitivas, vão fazer agora 12 meses, né? Vai completar 1 ano de medida punitiva para um jornalista que vive do contato e da comunicação com a sua audiência. Isso está tudo impedido por esses aí que estão salvando a democracia. Salvar a democracia dá muito trabalho. Olha o que aconteceu na Venezuela. Augusto, aqui no chat, a Alda Evangelista está lembrando também. Vão comemorar o que? A prisão do povo do 8 de janeiro, o povo com tornozeleira eletrônica. Será que isso vai ser mencionado também nesse ato? Sem dúvida. São as a morte do inovações. Clériston da Cunha. As inovações, né? Eles, primeiro vamos começar pelo Flávio Dino. Ele disse que ficou de pé quantas horas? 12 horas. 12 horas. Bom, ele tem 5 refeições por dia, pelo menos, né? Comeu de pé pela República, pela liberdade, mas isso sim é sacrifício. Isso sim é sacrifício. Agora, um dia ele não participou de nada, não viu nada. No outro ficou 12 horas de pé para quê? Né? Sacrificando inclusive uma refeição, que é o grande momento do dia dele. E mais, vai ser no Senado isso aí? Sim. Pois bem, o povo comemorou nos últimos anos a independência nas ruas. Quando você recupera a democracia, isso aí é data para comemorar nas ruas. Por que eles não convocam uma manifestação na esplanada dos ministérios, lá em Brasília, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em Copacabana? Por que não se manifestam como no dia da independência? Eles estão trancados porque eles terão que celebrar o quê? Isso que a Paula perguntou. Vão comemorar a adoção da prisão perpétua disfarçada? Vão comemorar a adoção da pena de morte anunciada? Alguém vai citar o nome do Clériston da Cunha finalmente? Ou não? Como um exemplo, né, de um comunista punido, de um fascista punido porque queria a instauração da ditadura. Não tem problema. Se ele traiu a nação, como os livros de história registram aí, os que traíram a nação, pronto. Pode citar o nome dele, se tem razão. Eles não têm coragem de mencionar o nome do cadáver que continua exposto na Praça dos Três Poderes à espera de explicações que terão de vir por parte do Supremo. Agora, essa festinha que eles vão organizar no Senado é a confissão, né, claríssima, de que eles acham que a ministra Rosa Weber está fazendo mais um dos seus votos que ninguém compreendia quando fala na Pearl Harbor brasileira, né, o dia da, como é que é? Dia da infâmia. Ela não entendeu nada do que o Roosevelt disse quando mencionou o dia da infâmia. Ela não entendeu nada. Agora, venham para as ruas comemorar. Comemorem com o povo, porque inventaram a única democracia do mundo que tem presos políticos, exilados políticos, condenados sem julgamento e punidos sem que tenham feito nada. Democracia, aqueles falam que democracia relativa, é a ditadura disfarçada.